Hoje estamos fazendo o teste da transmissão direta do YouTube. Até a semana passada nós transmitimos direto pelo Facebook. Então, hoje estamos fazendo esse teste. Você que está nos assistindo, dê aí a sua opinião, como está a transmissão, e a própria programação nossa, dê a sua opinião. Será muito útil para nós. Que Deus possa te abençoar também. Nesse momento, nós vamos estar fazendo o shiur das duas parashot, e que essas duas parashot falará muito, com certeza, aos nossos corações. Nós vamos falar aqui nessa manhã muito importante, né? Muito santo, né? Porque é do Senhor, não é nosso. E eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus na passagem que o nosso Senhor já citou, que é o livro de Levítico 26. Na verdade, 25, que a gente vai começar com o pecado. Levítico 25. Nós falamos de nós falamos, Senhor, bendito seja o nome que nos dá a Torá. E é um presente muito grande, Deus, que nos dá a tua palavra dele. Eu falo com alguns alunos o seguinte: quando o Senhor permitiu ser escrita a palavra, o primeiro versículo, né, Bereshit, Bara Elohim. No princípio criou Deus. Se Deus ali tivesse feito um ponto final, irmãos, no princípio criou Deus, ponto, acabou o livro de Gênesis, como que a gente ficaria? Né? É um verbo que precisa de complemento. Criou o quê? A gente é indagado por vários assuntos, né? Eu ser filósofos. Deus criou o quê? O que será que Deus criou? Mas Ele manifestou. Ele criou o céu, Ele criou a terra, Ele criou as águas, Ele criou as árvores, Ele criou os animais, Ele criou a mim, Ele criou a você. Ele nos criou. Se Ele nos criou, quem melhor nos conhece senão Ele? Ele manifestou toda a vontade dEle, a preciosa vontade dEle. Deu lá no Monte Sinai para Moisés e chegou até nós aqui na cidade do Rio. Nesse século, a palavra dele não foi enterrada. Irmãos, muitos idiomas morreram. Mas a palavra de Deus permanece viva até o dia de hoje. Amém. E vai permanecer. Amém. O céu vai passar, vai ser tudo queimado pelo fogo e a palavra vai permanecer. Mas será que essa mesma palavra? Essa mesma palavra. Porque tudo que ele diz que é eterno, vai ser eterno. A gente tem fim, né? Mas ele não tem. E ele falou aqui com muito cuidado para Moisés anunciar ao povo, e hoje anuncia para nós. Ele começa falando aqui, o irmão aqui leu o versículo 2. Quando vocês chegarem à terra que eu estou dando. Isso me chamou a atenção. A terra que Deus está dando. Não foi Moisés que viu. Quem está te dando a palavra hoje não é a Morá Caminho. Não é assim, sou eu. Que está os rabinos, pastores, irmãos que estão estudando, são eles que estão dando a palavra. É o Senhor que está nos ensinando o caminho que devemos seguir. A sabedoria que devemos seguir. Então, quando a gente entrar na terra que Deus nos dá, qual é a terra que a gente entra, irmãos? A gente entra no novo país, a gente entra no novo emprego, a gente entra no novo relacionamento, não é isso? A gente entra em tantas coisas, entra no novo trabalho, entra numa congregação. E o Senhor falou, quando eu tirar essa terra, o lugar que Deus nos dá, tá? Não a gente se enfia, não. É onde Deus nos dá. O que a gente tem que fazer? A terra deve ser dada um período de descanso, um chamado para Deus. A gente tem a terra, as propriedades, elas têm que ter descanso no 7º ano. Mas tudo na nossa vida precisa de descanso. Tudo precisa de um tempo.
E eu achei interessante, irmãos, que a palavra diz Shabbat Ladonai. É um descanso para Deus. Se é para Deus, não é para você. Não é para você, é para Ele. Ele separou aquela terra para Ele. Aquele ano, vocês, irmãos, fala para mim se é fé ou não fé. Pai, é fé ou não fé? Um ano sem plantar. Um ano sem plantar e sem colher. É um ano. Ele falou, né, que no 6º ano a bênção dele viria grandissimamente, para que no 7º ano ele não fizesse nada. Porque era um descanso para a terra, porque a terra tem vida, a terra precisa de descanso. Irmão, se o Senhor tem cuidado com a terra, o que dirá de nós? O que dirá de você? Quando a gente fala que Yeshua chama, que Deus chama, isso aqui é o amor de Deus para comigo e para com os irmãos. Infelizmente, a palavra diz que o mundo jaz no maligno. E realmente o nosso coração é perverso. Então, nessa luta espiritual, porque é uma luta espiritual, nós precisamos tomar uma decisão a quem nós vamos obedecer. Se nós vamos obedecer ao nosso coração, se nós vamos obedecer às circunstâncias da vida, ou se nós vamos nos sujeitar à palavra de Deus, que nos deu. Se hoje eu tenho emprego, foi Deus que me deu. Se hoje eu tenho vida, foi Deus que me deu. Se hoje eu tenho um lugar para descansar, repousar minha cabecinha, foi porque Deus me deu. Então, por que eu não compreendo que eu preciso obedecer a Ele e não a mim mesmo? E não ao homem, mas ao Senhor. Isso é muito importante. Eu percebi, irmãos, que essa mensagem não é para quem quer ficar no Egito. Quem quer ficar no Egito anda sem lei, anda do jeito que quer. Essa mensagem de que o corpo da mulher, ela faz o que ela quiser, isso não vem de Deus. O nosso corpo é do Senhor. E a palavra fala ainda por cima que nós vamos prestar conta do que a gente fez com o nosso corpo. Ou seja, o que eu falei, o que eu peguei, onde eu toquei, aonde eu pisei. O Senhor não vai enviar um anjo para me impedir. Não vai. Mas Ele vai colocar na minha conta a responsabilidade do que eu fiz. Isso é muito importante. Então, essa mensagem não é para quem quer viver desordenadamente. Essa mensagem é o que Ele falou. É para quando a gente entrar na terra de Deus existe lei. E onde existe lei, existe ordem. E onde existe ordem, existe luz. Aonde não existe ordem, há trevas. E Deus não habita nas trevas. Essa mensagem é para quem crê. Essa mensagem é para quem quer abrir mão. Mas precisa entender que a jornada continua. Não é porque você recebeu o Senhor na sua vida que você não precisa adestrar. Isso é uma tarefa muito diária e individual. Porque, irmãos, fé, Deus quer que a gente haja por fé e não por vista. Você santificar as coisas de Deus exige fé do homem. Não é fácil. Irmãos, a gente conhece muitos irmãos judeus que trabalham, vamos dizer assim, trabalham no comércio. E aí, no dia santo do Senhor, eles não trabalham, mas os funcionários trabalham. A mitzvah está dizendo que lá não deve trabalhar nem você, meu filho, meus funcionários e meus animais. Nem ninguém. Nem estrangeiro. Mas tem lá a discussão do estrangeiro que não faz parte da aliança. Mas cadê o amor de Deus? Se você pode descansar ele não, isso é problema dele. Se no dia dele, do descanso, ele quiser pegar, trabalhar em outro lugar, amém. Mas que você não. Porque você é luz no mundo. Eu sou a luz do mundo. Então essa mensagem, ela vai exigir fé da nossa parte. Nós precisamos entender que a jornada continua e a obediência ela continua sendo necessária. Todos nós que escolhermos confiar no Senhor, no que está escrito na palavra, todos nós seremos abençoados, sem exceção. Sem exceção. O pessoal está sério.
Aleluia. Aqui está escrito no versículo 3. 6 anos você pode plantar seus campos, bordar suas videiras e colher suas árvores. Lá na Mitzvah está escrito que 6 dias, o que a gente vai fazer? Descansar? Não. Eu estou de férias, morar. Amém. Mas o que você tiver que fazer, tu resolve nos 6 dias. Porque o 7º dia não é para você, é para o eterno. É o momento que o Senhor quer ter comunhão conosco. O Senhor não exige de nós que você na segunda, na terça, nem no primeiro dia da semana, que você tenha aquele momento, que você para, que você não esteja preocupado com a hora. Ele não exige isso, mas no 7º dia ele exige esse encontro. E é tão bom, irmãos, quando a gente santifica esse momento ao Senhor, porque aí a gente deixa o Senhor falar. Ali é o momento de você se entregar para Deus, as preocupações e também ouvir, o que é mais difícil, porque a gente fala para o cara, Senhor, 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 aí o Senhor fica esperando, e agora eu posso falar? E é uma oportunidade. Irmãos, eu olhei essa palavra e falei, gente, a gente não tem fé nem para 6 dias, quanto mais para 6 anos. Tu vê o quanto a gente está distante da confiança. Aqui está escrito que 6 anos, mas é só para quem tem campo. Negativo, é todo o seu trabalho, sua ajudar. 5, não ceifem as safras que crescem por si próprias. Não vendiguem as uvas em suas videiras não podadas. Uma vez que é um ano de descanso para a terra. Quando o Senhor fala, do descanso dele, é para a gente cumprirmos. E aí a gente coloca um monte de coisa para no dia do Senhor a gente resolver. É ou não é verdade? Raramente nós vemos alguém falar de um ano sabático. O ano? O ano sabático. Um ano! É raro você ouvir isso. Um ano. Raro. Tem uma passagem, que fala, que nos profetas, que o povo ficava aflito para acabar logo o Shabat, para abrir as portas, porque o rei não deixava abrir a porta. Acaba logo para poder trabalhar, irmãos, um dia, se a gente não consegue, um dia, como que a gente vai... Irmãos, a palavra diz que Yeshua vai vir para o reino, vai ser 1 milênio de descanso. 1 milênio. Então, vocês percebem que o Senhor vai nos treinando, Ele não enfia a gente de qualquer maneira nas situações. Ele vai treinando a gente, uma vez na semana, depois, 1 ano, depois, 7 em 7 anos. Ele vai nos treinando, Ele vai trabalhando na nossa fé. Isso é fé. A Torá, ela é fé. A Torá, todo o tempo, ela vai trabalhando com a nossa confiança. Então, na terra que Deus está dando, essa terra precisa descansar. Tem um momento que a gente trabalha. Você precisa um momento de descanso no seu trabalho. Seja em casa, seja na rua, seja na empresa. Você precisa ter esse momento de descanso. A terra precisa cessar a sua atividade. 6 anos nós trabalhamos, semeamos, podamos, mas o 7º ano é um ano de descanso completo. É um Shabat para Deus. Eu ainda não vi, olha, irmãos, raramente, alguém de todos os anos do seu trabalho no 7º ano, não, agora eu vou dar uma parada porque eu preciso me atentar para o que o Senhor quer na minha vida. Abra lá em Levítico 26, no versículo 34, para acompanhar. É isso que está escrito na palavra. Morar é muito difícil, eu não consigo, minha vida é muito incerta. Bem-vindo. Andar com Deus não tem segurança palpável, não tem nada segurando lá para você. O que é palpável é a palavra de Deus. Ou confiamos ou não confiamos nele. Levítico 26, versículo 34, vai dizer o seguinte: então a terra folgará nos seus sábados. É assim que está escrito aqui. No meu aqui está Shabatot. Todos os dias da sua assolação. E vós estareis na terra dos vossos inimigos.
Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. 35. Todos os dias a assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados. Eu percebi uma coisa aqui interessante, que quando a gente escolhe desobedecer a Deus, não tem a opção não vai acontecer nada. Vai acontecer alguma coisa. E nesse alguma coisa, quem desobedece é prejudicado, mas a terra recebe descanso. Às vezes vem a falência do relacionamento, o desgaste do relacionamento, o desgaste do lar, o desgaste daquele lá, o desgaste do trabalho. Por quê? Porque não descansou. Não obedeceu ao Senhor. E o Senhor ele vai dar descanso para a terra. Por quê? Porque a gente não obedeceu. A terra recebeu descanso, mas você não. Nem eu. A gente vai estar onde? Na assolação. Assolação é o quê? Uma coisa boa? Aí acontece, aí sai de um emprego bom, vai para um emprego ruim. Aí sai de uma casa boa, vai para uma casa ruim. Sai de uma querela boa para uma querela ruim, onde o líder é pesado. Porque não obedeceu a palavra de Deus. Vocês estão entendendo isso, irmãos? A bênção de Deus está aqui. Mas ela é condicional, a gente já ouviu isso várias vezes. E exige muita fé da nossa vida. Ah, mas eu não posso. Tudo bem, fala o que você quiser. Mas não existe decisão sem consequência. Não existe. Ela vai acontecer mediante a sua escolha, seja ela boa ou seja ela ruim. Amém? E Deus nos dá uma oportunidade de arrependimento. Sempre dá um recuo, um desvio, né? A gente pega um caminho errado, né, pai? Aí, e agora? Eu tenho que achar um caminho para dar o quê? Para dar a volta. Ele sempre faz isso. Ele sempre dá uma oportunidade para a gente dar a volta, ó. Você não cumpriu esse shabat aqui, vamos no próximo. Aí no próximo, a gente vai dando chance. Ele vai vendo, a palavra diz, quando o nosso coração endurece, quando o nosso coração muitas vezes é endurecido, a palavra fala uma coisa, irmãos, não vai ter cura. Aí. Eu queria dizer uma frase, para que nós pensássemos. Shabat não é doutrina. Não. Shabat é mitzvah. É mandamento. Exatamente. Vou repetir. Shabat não é doutrina. Shabat é mitzvah. É mandamento. E a gente está falando disso porque quem falou isso foi o Senhor, foi a boca do Senhor lá no Monte Sinai. Não foi rabino, não foi pastor, não foi o judaísmo, não foi o cristão, foi a boca do Senhor que falou. Então é muita responsabilidade da gente dizer alguma coisa diante de Deus, irmãos. Porque quem te deu o emprego foi quem? Quem te deu capacitação foi quem? Quem te deu essa casa foi quem? Quem te conduziu até essa congregação foi quem? Então é quem que vai te capacitar? É Ele. Isso é muito importante, vai exigir muito de nós a nossa posição, a quem nós queremos agradar. Se nós queremos realmente agradar a Deus, ou se a gente quer agradar os homens ou a nós mesmos. Mas entendam, o chamado é para agradar ao Senhor. Não é para agradar você. Não é para agradar a sua família. Não é para agradar ninguém. Não é para agradar a Rush. Mas é para agradar a Deus. Então, no dia do Senhor, irmãos, muitos de nós não estamos sensíveis à voz de Deus. Sabe por quê? Porque o coração está endurecido. Eu tenho que fazer isso aqui. Você não tem que fazer isso. Você tem que fazer o que Deus está falando. Às vezes o Senhor quer que você faça uma visita no dia santo. Porque isso não é pecado. Às vezes o Senhor quer que você faça uma compra lá no mercado para cuidar do filho dele. Isso não é pecado. Às vezes o Senhor quer que você faça uma visita, fale uma palavra. Aí às vezes o Senhor quebra o teu carro. Às vezes o Senhor impede de você chegar porque Ele quer fazer algo através da tua vida. Mas o nosso coração duro não deixa a gente obedecer a Deus. Aí o Senhor vem com a mão dele de poder e fecha a porta. E ainda assim, é uma oportunidade de dizer: Shema Israel.
última. Ainda é uma oportunidade. Às vezes o Senhor prega as coisas para a gente. Poxa, por que eu não consegui isso aqui? E você fica ali, e fica irritado, e fica matutando. E o Senhor está lá. Shema Israel. Irmãos, Yeshua já nos ensinou o caminho. Fecha a porta do teu quarto. Fala, Senhor, como o sacerdote Eli falou para o sacerdote Samuel, quando você ouvir a voz, você diz, Senhor, eis-me aqui. Diga, eis-me aqui para Hashem. Para de falar o que você quer. Ele já sabe o que você quer. E Ele sabe o que você precisa. Mas diga, Senhor, eis-me aqui. Eu tenho dificuldade de cumprir os teus mandamentos. A gente está falando Berucotai, irmão. Berucotai é meus estatutos, não é seu. Isso é muito importante. Porque, irmãos, para entrar na terra do Senhor, nós precisamos estar treinados agora. Se eu for rebelde agora, não entrarão no reino de Deus. Não é judaísmo, não é cristianismo, não é religião. Isso aqui é mandamento. Irmãos, a gente tem que seguir leis civis. Quanto mais as leis eternas. Porque se a gente descobrir a lei civil, tem penalidade, não é isso? Você não pode chegar e enfiar uns tapas, bater nos outros e não ter consequência. E tem lugar que é mais severo que outros, né? A palavra marginal não quer dizer que é um bandido, não. Marginal é estar à margem da lei. Seremos marginais se estivermos à margem da lei. Amados, o nosso Deus é Deus de leis. É Deus de ordem. É Deus de direção. A vida com Deus, ela é dessa forma. Lá no versículo 18, do capítulo 25, volta lá. Deixa eu ver aqui também. E a gente nem vai falar dessas paraxotas, porque não dá, tem muita informação. Depois você lê com calma em casa, se você não leu. Hoje é dia disso. Para você se preocupar com o que vai agradar a Deus, irmãos. A vida vai passar, mas a palavra do Senhor não vai passar, não. No versículo 18 está escrito, quer ler, pai? E fazei os meus estatutos, e guardai os meus juízos, e fazei-os, assim habitarás seguros na terra. E a terra produzirá seu fruto e vocês comerão ao fartar, assim vivendo seguramente. Tem um salmo que diz que para que nossos filhos sejam fortes, para que não haja roubo, para que sejam abençoados, tudo isso vai acontecer comigo e com você, se a gente guardar os decretos do Senhor. Essa ordem é dele, não é de homem nenhum. E a palavra diz, perseverem nas minhas leis. A graça de Yeshua não te tira da direção. Yeshua não veio para falar, não, irmãos, agora vocês não precisam se preocupar em santificar o sétimo dia. Aonde ele disse isso? O Yeshua que te deu a vida, que te deu trabalho, que te deu tudo, é o mesmo Yeshua que se curva diante do Pai. E nós não vamos nos curvar? E obedeceu todo sábado todo, estava lá todo sábado. Todo Shabat lá, ensinando, junto com os doutores da lei. Vocês veem em algum momento que Yeshua se preocupando lá, porque ele era carpinteiro, com alguma outra coisa? Em algum momento vocês viram Yeshua falar, não, o pai falou isso aqui, mas não é bem isso aqui não. Pelo contrário, ele disse, vocês ouviram, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo. Sente o que Yeshua falou? Se você sentir ódio do teu irmão, você já é? Ninguém sabe. Assassino. Foi o que ele falou. Se você chamar até doida, sua doida, seu louco, réu do inferno. Foi o que Yeshua falou.
em um momento chegou e falou, não, isso aqui não serve mais. Pelo contrário, ele trouxe ainda mais a compreensão e o temor, irmãos, está escrito, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que sabedoria é essa que não nos leva a temer a Deus? Irmãos, nós vamos estar diante dele. E o que nós vamos dizer diante de Hashem? Se ele é quem supre todas as nossas necessidades, se é ele que nos dá todas as coisas, a gente vai chegar lá, Senhor, eu fiquei com medo. Irmãos, lembra que Yeshua falou na parábola dos talentos? Que fizeste com o talento que eu te dei? Aquele que enterrou, ele falou o quê? Ai, verdade. Entendi. Por que você não botou no banco? Cadê os juros? Irmãos, o Senhor vai requerer da gente, de mim e dos irmãos. Irmãos, Deus vai requerer isso de toda a terra. Porque Ele deu para todos. Ele deu para Israel anunciar para as nações. Por que as festas de Israel são festas de peregrinação? Porque eles tinham que ir lá para ouvir a Torá. Eles tinham que ir. Hoje a Torá está perto de nós, no nosso coração. Você não precisa subir para Jerusalém para ouvir a palavra do Senhor, porque ela está perto de ti, ela está perto de mim. E o Senhor vai requerer isso de cada um de nós. Irmãos, nós temos que dobrar os joelhos e colocar diante do Senhor as nossas dúvidas, os nossos medos. Porque se eu tiver medo do homem e não tiver medo de Hashem, eu tenho certeza quem é que vai ganhar. Porque a gente com medo dos homens, a gente deixa de fazer muitas coisas para quem? Para Deus. Para Deus a gente deixa de fazer tudo. A gente deixa de santificar os dias santos. Não é só o Shabbat, é Shabbatot. Épocas determinadas. Puxa, vai ser o dia do fulano. Aí você é um fulano, não honra Deus? Irmãos, Deus vai requerer isso da nossa mão. Vem cá, vocês, ele não falou? Vocês honram o príncipe, mas não honram a mim? Quem é o grande rei aqui? Irmão, o grande rei é o Eterno. O grande rei que está à destra dele é Yeshua. Então a gente tem que temer a ele, a gente tem que ter essa preocupação no nosso coração de Senhor. Não é porque você não está vendo o Senhor, mas o Senhor está te vendo, irmão. E Ele está sondando o nosso coração e as nossas intenções. Que a gente faz as coisas achando que Deus não está vendo a intenção, está vendo. E Ele vai julgar a intenção também. Senhor, eu dei dádiva aos pobres. Com que intenção? Ele vai julgar isso também. Essa balança Ele tem na mão dele. A gente não tem, a gente homem não tem, né? A gente julga a segunda vista, mas Ele tem essa balança. Lá no versículo 22, 21, 22, olha o que está escrito. Quer ler, pai? 21, 22. Eu dirigirei a minha bênção a vocês no 6º ano, e a terra produzirá o quê? Safras suficientes por 3 anos. Então, o 6º ano, o Eterno, óbvio, irmãos, porque a gente tem que, ralar, tem que trabalhar, se capacitar, estudar 6 anos, no caso, 6 dias também para nós, porque no 7º a gente não vai precisar fazer nada. E nós vamos ter o suficiente, não só para o 7º, como está escrito aqui, no 7º ano. Vocês, portanto, estarão comendo suas safras antigas quando plantarem após o 8º ano. Vocês ainda estarão comendo suas safras antigas até que as safras do 9º ano amadureçam. O Senhor fala na palavra que quando guardamos essas ordenanças dele, Ele vai prover não só para o 7º ano, mas até você ter uma nova oportunidade, de um novo ciclo, porque tudo tem um tempo. E outra coisa, irmãos, nada de Deus é de flash. Tudo do Senhor tem um tempo. Todo mundo que quer as coisas rápido se dão mal. Eu quero uma resposta de Deus rápido. Não vai ter.
É tempo. Calma. A sementeira tem que... Aí o pessoal fica, mete fertilizante. Vamos agilizar esse crescimento. Aí fica o povo, não, tem que jejuar e orar todo dia, tem que clamar todo... Calma, não adianta jejuar e orar todo dia. Deus vai responder na hora que a gente vai responder. Não adianta querer apertar Deus. Porque Ele vai falar, irmão, na hora certa, irmão. Não adianta. Deus não é pressionado. E lá no 22 a gente leu, né? Aí sim a gente vai comer o que? Da safra antiga. Porque Ele vai abençoar. Vocês estão entendendo isso? Tá sério hoje? Meu Deus. Vamos lá abrir lá em Josué, capítulo 5. Fiquei até com medo agora dos irmãos. Os irmãos... Você está em casa, você está sério aí para mim também, os irmãos estão sérios aqui para mim. Eu sei, irmãos, que é difícil. Eu sei. Estamos juntos nessa caminhada. Mas se a gente não tiver fé para agradar a Deus, irmãos, se a gente não consegue agradar a Deus um dia, como que a gente vai agradar o Senhor e outras coisas mais? A gente teve um amigo, né, apóstolo, né, pai? Que ele falou assim para a gente, quando eu quero fazer uma consagração na minha congregação, eu não quero saber se os irmãos estão trabalhando, vai todo mundo ficar trancado assim como foi isso que ele falou pra gente? Trancado tantos dias aqui com consagração, eles que avisam o chefe deles porque eles têm que se santificar e fazem. Quer dizer, um homem impõe a outros homens. Irmão, a gente não vai se sujeitar à vontade de Deus, que não está botando faca no nosso pescoço. Mas ele está falando, a consequência vai vir. Eu lembro, assim, eu presto muita atenção quando o Senhor falou com Adão, irmãos, todas as árvores estavam ali. Vocês sabem dessa história. A única árvore que não podia comer estava ali, não tinha cerco. Não tem nada levantando aqui que tinha cerco. Só tinha uma ordem. Não coma. Aí vem a maldita lá, da serpente, persuade qual? Que tem que comer qual? Aqui não tem que comer. Aí a serpente ela fica assim atrás da gente. Não, você tem que resolver isso aqui nesse dia. Porque se nesse dia tu não resolver, vai dar ruim. Qual dia? Adivinha qual dia? Tudo acontece no Shabat. Adivinha qual é o dia que a serpente vai lá me induzir? Induzir, então não pode fazer nada, vai me induzir. Não vai ser no domingo, nem na terça. 7, pode ter certeza que ela já está lá na porta, ela já rodando. E a palavra diz, né, irmãos, que o Senhor estava vendo isso daí, irmãos? Ele estava vendo. E o Senhor está nos vendo? Ele também está nos vendo. Porque a palavra diz que Deus prova o nosso coração. Ele quer saber se a gente vai obedecer a Ele ou não. Irmão, vocês estão vendo essa confiança que Deus vai colocando dentro da gente? Você confia em mim ou confia? Vocês estão entendendo? A palavra? A palavra do Senhor. Irmãos, e Ele induziu a mulher. Aí vem as pessoas e ficam em cima de você. Não, olha só, você tem que fazer isso aqui hoje. Se não fizer isso aqui hoje, igual o vendedor, vai perder a promoção. Aí tu fica desesperado. Não, tem que ser agora. Se não for agora, né, fica lá. E a mulher lá foi induzir o homem. E você já sabe o fim da história. Só que depois que eles desobedeceram o Senhor fez o quê? Enviou o anjo para guardar a árvore da vida. E eles foram o quê? Expulsos. É legal ser expulso de um lugar? Irmãos, e Yeshua está falando, não entrarão no reino de Deus. Isso aqui faz parte da nossa santidade, da nossa separação. A gente não tem nada a ver com o mundo, a nossa prosperidade material, emocional, espiritual. Não tem nada a ver com os padrões do mundo. É diferente. Sabe por quê, irmão? Porque a gente prospera no deserto. Eles não. Eles precisam de terra arada. A gente não precisa. Vocês têm que
entender que Deus não depende. Deus te prospera com uma pessoa. Deus te prospera com 10 reais. Deus te prospera. Eles não. Eles precisam de muito. Eles precisam de todo o equipamento para ter um certo sucesso. Você não precisa. Para nós é só ter esse bolo escondido. Só ter a batatinha escondida. E confiança. E confiança. E fica ali. Nós temos que estar confiantes no que está escrito aqui, irmãos. E todos nós que confiarmos no que aqui não seremos frustrados. Não seremos. Vai todo mundo achar pro lado esquerdo e tu vai lá pro lado direito. Vai todo mundo lá se dar um pau para cima. Porque o Senhor confunde, sabe? Está todo mundo trabalhando. A competição, né? Porque às vezes você trabalha com competição, né? Todo mundo lá investindo, trabalhando, fazendo, acontecendo. Eu já cansei de fazer isso. Dias de festas pagantes. Todo mundo trabalhando com confeitaria, né, Dani? Eu lembro até que o senhor deu um sonho para Dani, falando, né? Nos parabenizando. Vocês esperam essa honra? A gente teve. Porque a gente não fez comércio com as coisas pagãs. Não foi? Testemunho. Deixamos de prosperar, cumprimos o propósito do Senhor. Irmãos, é muita confiança que a gente tem que ter. O mundo vai para um lugar, a gente vai para outra. Continuando aqui a mensagem. Lá no capítulo, Josué 5,12, eu não li, né? Vamos ler aqui, ó. Vamos ler do 10, que fala assim, ó. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em... Está escrito Gigal, né? Celebraram o Pêssar no dia 14, né? No dia certinho, na data certa. Comeram do trigo da terra no ano antecedente ao outro depois do Pêssar. Pães asmos, né? Camaxote. E espigas tostadas no mesmo dia. E o que aconteceu no 12? Lê aí. E... No dia seguinte, após terem comido os alimentos produzidos na terra, o maná acabou. Acabou o maná. Acabou. Deus não ia enviar provisão, sabe por quê? Porque eles não iam precisar mais. Tudo tem um tempo, irmão. Às vezes a gente está vivendo assim, né? O maná de cada dia, mas vai ser para sempre não. Vai chegar o tempo que vai ter que falar um pouquinho mais. Porque o maná de cada dia ainda assim é um momento que Deus está nos dando que é maturidade. Confia em mim. Quando o Yeshua falou, Senhor, o pão de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas vidas como nós perdoamos que eles tenham pedido. Ele está nos ensinando. Vai vir, não fica com medo. Senhor, não tem. Senhor, irmão, sinceramente, eu acho que a gente tem que orar assim. Senhor, eu não estou vendo nada, mas em nome de Yeshua eu confio em Ti. Aí tu vem, estamos devendo isso aqui. Senhor, eu creio, já profetizo a provisão. Faz assim. Estende a mão, eu profetizo a provisão. Porque, irmãos, o Senhor, na última hora pra gente, né? Ele chega no momento que a gente menos espera. E alegra o nosso coração, honra a nossa fé. Irmãos, todos aqueles que confiam em Deus não serão envergonhados. Ninguém, Deus vai te abençoar. Mas você tem que obedecer a Ele. No capítulo 26, olha o que está escrito. No capítulo 26, versículo 2. O Rush leu e o Marcos também. Guardem os meus. Não. Shabat não é só o sétimo dia, não. É dos dias santos. Nenhuma obra servil fareis, né? São momentos que o Senhor quer que a gente separe para Ele. Então a gente tem que saber que dia é esse, vai cair no nosso calendário civil, e santificar e reverenciar o seu santuário. Eu sou o Senhor. Quando Ele fala eu sou o Senhor, o que Ele está falando? Quem está mandando aqui? Não é tu? Quem manda? Ele está falando para mim. Se Ele está falando eu sou o Senhor, não é o Senhor, não é você. O Senhor não sou eu. Se eu não sou o Senhor, eu não posso fazer o que eu quero. Eu tenho que fazer o que Ele quer. Foi Ele que falou. Foi Ele que mandou. Né? Yeshua falou assim, vocês me chamam de mestre. E vocês fazem bem. Mas que adianta chamar de mestre e não fazer o quê?
Porque eu estou mandando. Irmãos, e Yeshua falou, eu não falo nem as minhas próprias palavras, eu falo a palavra do meu Pai. Eu não vim fazer minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. A gente vê isso todo o tempo, todos os relatos do Mashiach Yeshua. E em nenhum momento a gente vê Yeshua se exaltando, ele é o Filho de Deus. Ele falou, Pedro, se eu quisesse, eu mandava milhares de anjos aqui agora. Ele não fez. Ele não se sujeitou à vontade do Pai, ele foi humilhado, foi abandonado, porque a palavra diz que essa foi a vontade do Pai. Se o Pai quis isso para o Mashiach, o que a gente vai fazer, irmãos? Questionar o Senhor? Ah, Deus, eu não posso porque esse trabalho... Peraí, quem te deu esse trabalho? Quem te deu essa casa? Foi você? Ou foi o Senhor? Então, santifique os meus mandamentos. Lá no versículo 3 diz, se vocês seguirem as minhas leis e forem cuidadosos para guardarem os meus mandamentos, eu lhes fornecerei chuva na época certa, de modo que a terra produzirá suas safras e a árvore do campo fornecerá fruto. O Senhor vai dar o quê? Fertilidade. Prosperidade em tudo, êxito no trabalho, êxito no relacionamento, êxito no seu ambiente. Irmão, você pode estar no pior ambiente da face da terra. Se o Senhor te quiser lá e você obedecer, lá você vai prosperar. Não é condicional, você não precisa, eu preciso estar lá em Jerusalém para Deus me abençoar. Mentira. Você precisa obedecer a Deus, porque se você estiver lá no Egito, lá o Senhor vai te abençoar. Não foi isso que aconteceu? Quando o Senhor estava trazendo as pragas, o povo estava em Gósen com luz. Só ouvindo Deus, só vendo lá. Eu imaginei eles tomando um café. Meu Deus. Treva, gritaria, e o povo lá. O povo dormindo, o anjo só pulando as casas. Não, isso aqui é a casa certa do Senhor. Irmãos, isso acontece até hoje. E isso vai acontecer em escala mais intensa. A gente não precisa ter medo. Porque o Senhor vai nos guardar. Mas Ele vai guardar quem tem aliança com Ele. Eu falei com a minha mãe e com a irmã Cecília que no Shabbat passado eu aprendi com o Rabino Mário Moreno que tem os horários de portais de oração. E meia-noite do Shabbat é um horário de oração. Aí eu falei, eu vou esperar o horário, eu vou orar e vou dormir. Aí eu esperando quase até o horário, fui deitar. Aí bateu aquele soninho, né? Aí deitei, fechou o olho e dormi. Irmãos, quando eu dormi, eu vi um papel e ouvi o número 7. O número 7 ele pegava fogo em volta dele. Aí eu tomei um susto, porque foi assim, foi muito real. Eu falei, meu Deus, vai ser macumba. O que é isso? Aí fui orar. Porque horário também de coisas das trevas, né? Aí eu falei, não, mas 7 é dia do Senhor, 7 as coisas do Senhor. Aí fui orar ao Senhor, falei, mas o Senhor me mostrou isso. Ela falou assim, o Espírito, né? Cobrindo, santificando completamente o 7º dia. Eu falei, meu Deus, Deus está falando alguma coisa comigo, está chamando mais a atenção. Então, irmãos, o Senhor, Ele realmente separou esse dia. Completamente, esse dia não é igual aos outros dias. Esse dia não é para a gente fazer outras coisas. Esse dia é dele. E a gente precisa honrá-lo nesse dia. Então, se a gente seguir as leis e formos cuidadosos de guardar os mandamentos dele, ele vai dar chuva. Aí vai prosperar as coisas em casa, vai prosperar as coisas no trabalho. Irmãos, até na nossa mente. Deus abençoa a nossa mente. Nossa mente cansada, né? Ele abençoou a nossa mente, a nossa força física. Você lembra de Caleb? Ele falou que com 85 anos ele não estava igual 45. E lutou. Porque lá no livro de Josué fala que ele estava lá lutando e ele tomou posse da terra. Então não depende da força física. A gente até cantou, né? Isaías 40. Nessa passagem, Isaías 40 fala que os jovens vão se cansar.
Porque não depende da idade, depende da confiança. Você idoso ou você jovem, quem confiar em Deus e obedecer a Deus é esse que vai se dar bem. Não é quem for novo ou quem for velho, não importa, isso indifere para o eterno. O Senhor fez Abraão ser... Vocês viram a promessa para Abraão? Para e pensa. Deus faz uma promessa com 99 anos, irmão. Como é que faz? Podia ser mais novo, não? Podia ser com uns 30, né? Podia ser? Acho que é. Não, ele decidiu com 99. E aí? A gente vai questionar? E ele falou uma promessa impossível. Além de a palavra diz que Sara não tinha costume, ele já era idoso, ele fala, você vai ser pai de multidões. Ele falou que vai ser pai de um filho. Ele cumpriu ou não cumpriu? Até hoje nasce filho de Abraão. Então, irmãos, a gente está confiando em quem? Ele vai cumprir o que ele disser para nós. Irmãos, vocês ficando aqui naquele lá, ou eu naquele lá, a palavra é a mesma. Ah, mas o irmão interpretou, não importa o que ele interpretou, está escrito. Perguntar, a lei é minha. É dele, não é de ninguém, não é de rabino, não é de pastor. Eu vou finalizar porque eu já falei bastante, né? Então, ele vai mandar chuva de bênção. Tinha até tema de festinha, né? Chuva de bênção. O que é chuva de bênção? É multiplicação. Aí você fica aí investindo em coach, investindo em um monte de curso, um monte de coisa, e não vem nada. Porque a provisão está aqui. A provisão está aqui na obediência. Vocês terão alimento a fartar. Vocês viverão seguramente. O Senhor não deixa nossos alimentos se estragarem. Irmãos, isso é espiritual. Até falei com meu esposo. Mozão, alimento é espiritual. Se a pessoa não estiver bem, a comida não sai legal. Ela é totalmente espiritual e emocional. Tanto que a palavra diz que a gente não pode comer com quem? Com simples. Tem que tomar cuidado com quem a gente come. Porque comida é comunhão, é espiritual. Irmãos, a gente tem que prestar atenção no teste da palavra. E vocês terão alimento a fartar, vocês vão viver seguro. Olha a segurança. Ele não está escrito lá nos Salmos que em vão vigia a sentinela? O guarda de Israel não dorme para quem? Para quem obedece. Eu estava ouvindo um vídeo, né, falando, presta atenção, em 8 de outubro, os jovens que foram mortos, foram que jovens que foram mortos? Onde é que eles estão? Uma rave. Vamos lá. Só no tuti-tuti-tuti na fumacinha. Os terroristas só... E foi aquela coisa horrível. E era o último dia de Sukkot. Um dia santo, né? O que o Senhor mandou a gente fazer Sukkot? Shabat. O que mais? O que o Senhor estava lá na cabana? O que eles estavam fazendo lá? Irmãos, o Senhor nos dá livramento. Quem estava lá no dia santo dele, porque era um dia santo, a gente tinha sério, santificando. Foram aqueles kibbutz. Vocês sabem qual é a história dos kibbutz? A história do kibbutz é de socialista. O Senhor mandou a gente fazer socialismo? Não estou falando que foi certo. Eu estou falando que Deus nos guarda. Ele guarda o seu povo. Não é porque você é judeu, não é porque você tem descendência sanguínea de Abraão, que o Senhor tem aliança contigo. Porque está escrito lá no livro de Romanos, nem todo israelita é israelense. Ele mesmo fala isso. Não é todo mundo que é, mas aqueles que têm a mesma fé de Abraão, esses são herdeiros da mesma promessa. Ele falou. Está escrito. A gente tem a mesma fé de Abraão? Sai da terra que eu estou te mostrando e vai para a terra que eu te mandar. Irmãos, a gente tem que ter essa confiança que nem tudo Deus vai falar, mas tudo que Ele falar, nós precisamos ouvir e guardar e cumprir. Amém? Adonai respondeu lá em Joel 2,19 diz:
Adonai respondeu e disse ao seu povo: eis que vos envio cereal, é Deus que envia. Envio vinho novo, azeite, e sereis fartos deles, e não fareis mais vergonha entre as nações. Aí fica, irmãos, eu vejo oração para trazer prosperidade. Salmo para a prosperidade. Vocês botaram em casa o salmo para a prosperidade? Salmos para a cura. Salmos para a cura. Oração para trazer paz. Pode ser até bom, mas é eficaz? Que atitude você está tomando na sua vida para você ter paz, para você ter segurança? A gente acabou de ver aqui. Ande nas minhas leis, nos meus mandamentos, e eu vou dar chuva, eu vou dar segurança, eu vou trazer a paz. Está escrito aqui, vocês vão dormir sem medo. O que vai fazer a bala não me tocar, irmãos, eu fui assaltada acho que 2 vezes. Os demônios lá nem me tocaram. Teve um que agarrou assim, de longe. Teve um que nem conseguiu caçar carro, só falou, posso. Eu olhei para a cara dele. Não encosta em você. Porque ele que nos guarda. Foi até bom que eu ganhei o celular. Estava velho, ele levou lá o velho lá para ele. Eu não vou ler o Jó, porque aí vai ficar muito extenso, né, para os irmãos. Mas aqui, ó, eu vou fechar aqui com o Percotai, para não ficar grande. No 9 diz assim, só acompanha no capítulo. Eu me voltarei para vocês fazendo o que? Férteis, numerosos, assim mantendo a minha aliança com você. A gente sempre ouviu falar, Deus é um Deus de aliança, e é. Deus não é um Deus assim, hoje eu quero Deus, hoje eu quero obedecer. Não. Com Deus é casa ou casa. Outro casa, o Senhor não gosta nem de filho bastardo. Não está escrito isso, nós somos filhos dele, nós não somos bastardos, está escrito na palavra. Então, com ele tem que ter aliança. Não tem essa. Vocês vão continuar comendo a safra do ano anterior, muito depois do seu tempo. E vocês eventualmente terão que desocupar as safras velhas por causa da nova. O negócio vai ser tão bom, tão próspero, você vai ter guardado, tu vai ficar velho e tu vai estar metendo lá um novo para. Porque tu obedeceu. Obedeceu. Ei, glória a Deus, né? Está escrito lá na palavra, né, que os anjos, né, ficam felizes quando um pecador, o quê? É isso aí. Ei, glória a Deus, ela finalmente obedeceu, glória a Deus. Mas a prova vem. A serpente está aí. Vamos ver agora. Ai, piso na cabeça desse demônio, em nome de Jesus, irmãos, declara. Olha só, esse problema está aqui, Senhor. Depois, o Senhor me ajuda a resolver. Irmãos, Deus ajuda. E Deus ajuda. Já pensamos de fazer isso, né, mãe? Apocalipse 21, 3 fala: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles serão seu povo. E o mesmo Deus vai estar com eles. Irmão, no 11, aqui do capítulo que eu estou lendo, fala: eu vou manter o santuário no meio, bem torrendo. Eu vou estar com você. Cadê o santuário de Deus? Está onde? É você, sou eu. Nós somos, enquanto a gente mantém a nossa fidelidade com o Senhor, Ele vai habitar onde? Em nós. Ele vai estar aqui. Ele vai me ajudar. Ele está aqui dentro de mim. Ele vai estar caminhando comigo. A gente é a própria Torá viva andando junto com Ele. Aqui. E não me fartarei de vocês. Eu farei minha presença sentida entre vocês. Assim eu serei um Deus para vocês e vocês serão uma nação a mim. Eu e Deus ali, irmãos, pode acontecer uma... A gente já falou aqui tantas vezes. Lembra do profeta Elias? Eram 400 profetas. Deus estava com quem? Os 400? Com Elias. Então, se eu obedecer ao Senhor, Deus vai estar com quem? Comigo. Pode todo mundo falar um monte de coisa. Irmão, eu sei que às vezes a gente tem, às vezes eu tenho também notícia. Senhor, está escrito isso aqui. Daniel, até de hoje de manhã, né, lembrei.
Daniel veio lá aqueles perturbados lá para ele parar de orar. Ele não parou. Teve o decreto, ele não parou. Ele teve a consequência. A gente já sabe que sim. Ele foi levado na cova de leão. Quem fechou a boca do leão? É o mesmo Deus que vai fechar a boca do leão para mim e para você. É o mesmo Deus que vai fechar a boca. Se você não vier hoje eu vou te mandar embora. Se você não vier hoje, você é embora. Senhor, fecha a boca do leão. Faz alguma coisa, Senhor. Me dá um sinal. Me mostra. E fica quietinho em oração. E Deus vai fechar a boca do leão. E assim a gente vai caminhando de fé em fé com Ele. Aleluia. Os irmãos estão quietos hoje, glória a Deus. Então, o Senhor vai andar no meio da gente. Vocês não... aí no 14 a gente perdeu aqui. Aí no 14, Zambu. Ó, mesmo capítulo, pelo Cotai. Se vocês não me ouvirem, não guardarem todos esses mandamentos, que eu não li todos aqui, que são vários. Se vocês vierem a denegrir meus decretos e cansarem das minhas leis, então vocês não guardarão todos os meus mandamentos e vocês quebrarão minha aliança. Eu então farei o mesmo a vocês. Acabou. Você quebrou a aliança comigo? Então eu não tenho aliança com você. Irmãos, olha, só comecei, hein? Aqui, segura. Eu trarei sobre vocês sentimento de ansiedade, junto com depressão, excitação, aí é que fala febre, terror, angústia, sabe essas perturbações? Desobediência. Cadê a obediência à palavra? Destruindo a perspectiva de vocês, fazendo a vida de vocês desesperada. Irmãos, quem está falando aqui? Quem é que vai fazer isso aqui? Ele. A gente fala no Haggadah de Pessah, lá, foi eu, não um anjo. Foi eu, não um demônio. Foi demônio que derrubou a gente. Foi Deus. E ele está falando aqui que se a gente escolher desobedecer, vocês vão plantar suas safras em vão. Vai se esforçar em vão. Porque seus inimigos vão comer. Vai trabalhar, vai ganhar. E quem vai comer? Aquela pessoa que te odeia. Que chato, né? Você se esforçar tanto para o outro comer. Eu dirigirei minha cólera contra vocês, de modo que serão derrotados por seus adversários, e seus inimigos dominarão vocês. Aí fica, ai, fulano, ora por mim, repreender esse demônio. Não é demônio não, é você que é desobediente. É você que precisa se arrepender e voltar para o caminho. Dizer, Senhor, fui eu que pequei. Por causa do meu pecado que veio isso sobre a minha vida. Porque foi isso que Daniel fez, Senhor. Por causa dos nossos pecados, nós estamos aqui na Babilônia. Irmãos, a gente tem que reconhecer que o erro é nosso. O nosso erro é nosso. A gente não pode transferir como Adão fez para a mulher que você me deu. Não foi a mulher, foi você. Enquanto a gente não confessar a nossa culpa, fui eu que não criei, fui eu que fiquei com medo, como a Carol, Moshe, todo mundo me pressionando para um Deus, o que ele fez? Eu joguei uma coisa no olho e saiu um bezerro. Ele jogou no fogo e saiu um bezerro? Peraí, né? A gente coloca desculpa por medo das pessoas. Irmãos, eu tenho visto o Senhor, Ele nos chama para um posicionamento assim, firme. Você tem que saber o que você quer. A aliança com Deus não é de plástico, ela é de ouro. Ela não pode ser quebrada. Ela é eterna. É aliança de sangue. Para a gente chegar, não, os covardes não entrarão no reino dos céus. A gente não pode ser covarde. A gente tem que assumir o meu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não quer que eu faça isso, eu não vou fazer. Mas todo mundo faz. Problema de todo mundo. Eu não vou fazer. Vocês lembram que os filhos de Corá não foram mortos por causa disso? Porque eles escolheram falar o quê? Meu pai fez isso? Não. Tchau, pai. Está escrito.
eles foram guardados, porque eles escolheram guardar o sacerdócio deles. E nós? Irmão, o negócio é sério. O negócio é sério. Então, a terra vai julgar os seus sabatos. Lá no versículo 34, vai falar que, então, enquanto a terra está desolada, porque sabe o que vai acontecer? Deus vai tirar você da tua casa, vai tirar você desse teu trabalho, vai tirar você dessa congregação, vai tirar você desse país. Escreve. Pode escrever. Se a gente escolher desobedecer, Ele vai tirar. Porque Ele está falando aqui, Ele que vai tirar. E, assim me cansarei de vocês e não deixarei suas cidades. Eu deixarei suas cidades caírem em ruína. Farei seu santuário solar. Você lembra do profeta Jonas? Qual era o problema naquele barco? Era qual? Não era nem ele. O problema foi a rebeldia dele. Não era ele em si. Porque ele escolheu fazer, porque a palavra fala que a intenção dele era qual? Eu? Para fazer o quê? Eu não. Quem ganhou? Vocês estão entendendo? Berrucotai, a lei é minha. A lei não é da Beit Shalom, não é da Hatziol, não é da Shema Israel, não é de lugar nenhum. Irmãos, a gente vai morrer, a gente vai ficar com 100 anos, vocês vão ter que contar a gente até 100. Mas aí depois disso, a lei vai continuar, a gente vai morrer, a gente vai descer. E a lei vai continuar. A palavra vai continuar. Vai tudo continuar. E a nossa fé, ela vai continuar também? Lá no versículo 46, estou terminando, é o último, né? Não, vou ler do 40, né? Porque eu pulei muito, né? Pronto, só para passar. Eles então confessarão os seus pecados. Aí, sabe por que Deus faz isso? Para a gente doer e reconhecer que todo esse mal veio por quê? Porque a gente falhou. Está escrito aqui, 40. Eles então confessarão seus pecados e os pecados de seus pais por serem falsos e permanecerem indiferentes a mim. Olha, foi por isso que eu também permaneci indiferentes a eles e os trouxe para a terra dos seus inimigos. E quando a gente fica na mão do inimigo, a gente sofre. A gente vive aquele termo que o mundo fala, a gente come o pão que o diabo amassou. Vai para casa de quem não gosta de você, vai para o trabalho de quem não gosta de você, te pisa, te humilha. Aí Deus está lá, pisa nessa mulher. Tá lá. Aí, quando o povo estava lá no Egito, estava lá sofrendo, o que o povo fez? Clamou. Senhor! A carga estava pesada, a dor estava grande. Quebrou a alma, né? Às vezes Deus tem que fazer isso com a gente. Para a gente voltar. Foi por isso que eu também permaneci indiferente a eles e os trouxe para a terra dos seus inimigos. Você já viu pregação assim? Que Deus te leva para a terra do inimigo para você sofrer porque você desobedeceu? Você já ouviu isso? Mas está escrito. Aí fica lá de madrugada, oração na madrugada para prosperidade. Rebelde. Deus vai abençoar o quê? Eu até falei com meu esposo, não adianta a oração sem obediência. Vamos orar. Porque Deus não vai ouvir. Mas quando finalmente chegar o tempo do espírito obstinado deles ser humilhado, eu perdoarei o pecado deles. Igual o filho pródigo. Estava lá, estava se divertindo, né? Acabou tudo. Se acabou tudo, acabou a amizade. Não tem amizade na pobreza. Ninguém tem um amigo pobre. Não tem nada para oferecer. O pobre não tem amigo. Aí está lá o pobre, acabou, perdeu tudo. Teve que voltar para onde? Aí volta para a congregação, glória a Deus, aleluia. Tem que quebrar, gente. É Deus está. Quebra aí. Está muito rebelde. Irmãos, o Senhor é muito lindo. Mas quando finalmente chegar o tempo do espírito obstinado, é um espírito na gente, né, irmão? Misericórdia. Dele ser humilhado, eu vou perdoar o pecado dele. Lá em Provérbios 28:3. Aquele que encobre a transgressão não vai prosperar, mas o que confessa e abandona vai receber misericórdia. O último agora, 46. Agora é o último mesmo. A Paraxá acabando no 27, mas a gente não vai ler. No 27 não vai dar tempo.
E estes são os decretos, leis e códigos que Deus estabeleceu entre ele e os israelitas no Monte Sinai, através da mão de Moisés. E Yeshua falou que ele vai nos julgar por meio do quê? Isso aqui, ó. Ele falou. Vocês não cuidam que Moisés é a justiça? Ele mesmo que vai julgar, a própria palavra. A Torá vai julgar o que a gente está fazendo. Então, irmãos, esses são os estatutos, Hukim, juízo, mishpatim, e as instruções que Adonai nos deu. Ele fala tanta coisa, fala do empobrecimento, fala de terra consagrada, tem muito assunto, tem muita informação. E aí, irmãos, a lei foi dada por Moisés, por quê? O que é a Torá? A Torá é o quê? É a instrução. O Senhor não fala, instrui menino? A gente é o que na fé? Menino. Ele está instruindo a gente o caminho que a gente tem que seguir. E a graça e a verdade vieram por meio de Yeshua. E Yeshua nos capacita. A graça veio nos justificar. Graças a Deus. A graça é que nos ajuda. A lei, a instrução, nos mostra a ofensa e a graça nos faz andar em justiça por meio de Yeshua, nosso Salvador. Então, estar debaixo da lei, estar debaixo dessa instrução é impossível cumprir. Mas debaixo da graça nos habilita a obedecermos a Deus para a justiça. É a graça de Yeshua que nos capacita, irmãos, a sermos justos com os funcionários, com os familiares, até com o filho. Como funcionário, dependendo do tipo de relacionamento, até com isso. Somos libertos do pecado para sermos da justiça. Por isso, precisamos apresentar o nosso corpo para servir a justiça para a santificação. Tudo que a gente leu aqui faz parte da nossa santificação. Tudo isso aqui é do Senhor. E Yeshua nos mostra a verdade para nos libertar. E Ele é a própria verdade que nos leva ao Pai. Então, para a gente estar com o Pai, sem santificação ninguém verá bem. Então, sem isso aqui, sem escolher se sujeitar, compreender e obedecer, a gente não vai agradar o Pai. A gente pode até agradar as pessoas, mas a gente não vai agradar o Pai. Os irmãos me perdoem se eu falei alguma coisa errada aqui. Orem a Deus, reflitam, que hoje é dia de Santo do Senhor. E é isso. Tchau. Yivarech Adonai, Bismerena, Yageh Adonai Pavlecha, Pivolecha, Is Adonai Palavelecha, Viaseilecha, Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Beshem, Yeshua HaMashiach, Adonai, Moshiach Yakar. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom. E um adiantado Shavuot. Daqui para outro. Até a próxima.